Boa tarde, agora já é boa tarde a todos e a todas, né? Eu quero cumprimentar aqui os companheiros da mesa, o Paulo, o Rangel, o doutor Estrela aqui do meu lado. Agradecer ao deputado Zé Neto pelo convite, da gente vir aqui falar alguma coisa. Eu vou abordar um assunto um pouquinho diferente daqueles abordados até agora. Eu deixei um documento que provavelmente está publicado aí no site, vai estar publicado lá na comissão, não é? E nesse documento tem diversos gráficos, eu acho que não dá para eu falar sobre tudo, não vai dar tempo. Mas, no fim, tem um e-mail meu que quem tiver alguma dúvida pode chegar e me passar um e-mail, questionar, me perguntar, falar alguma coisa, né? Vocês, naturalmente, já ouviram falar que a Petrobras esteve à beira da bancarrota. Tem muita gente que diz que a Petrobras quebrou. Tem uns 15 dias atrás, eu vi o próprio Bial falando lá para um entrevistado dele, não sei qual assunto, ele falou, mas a Petrobras quebrou, né? Pergunta, mas de onde será que ele tirou isso? Né? Eu nunca vi, eu acredito que vocês também nunca viram, ninguém dizendo quando que a Petrobras quebrou, por que ela quebrou, onde foi que isso apareceu. A única forma de a gente saber isso é olhando os balanços da empresa, né? Os balanços que são padronizados, auditados, publicados, não é verdade? Então, o que eu fiz foi isso, eu levantei alguns dados dos balanços da Petrobras, né? E eu verifiquei que a Petrobras não tem, nem nunca teve, qualquer problema financeiro. Muito pelo contrário. Quer dizer, vocês viram na última campanha política, pelo menos 90% dos candidatos iam, no discurso eles falavam, nós não podemos deixar a Petrobras chegar naquele ponto que ela chegou, de quase insolvência. Mas ninguém fala um número. Onde? Onde é que foi a insolvência? Cadê o número? Me mostra. Alguém olhou os balanços da Petrobras? Não, ninguém viu. Bom, eu fui ver, levantei os dados. Esse primeiro número que eu levantei é a liquidez corrente da empresa. A liquidez corrente da empresa é a divisão do ativo corrente pelo passivo corrente. O ativo corrente é onde está o caixa da empresa, mas tudo aquilo que ela tem a receber no próximo ano. E no passivo corrente está tudo aquilo que ela tem a pagar no próximo ano. É como se vocês fossem fazer um fluxo de caixa de vocês para o próximo ano, né? Você coloca, eu tenho no banco tanto, vou receber tanto, e tenho de pagar tanto. Se essa divisão der igual a 1, significa que está equilibrado. Se der menos de 1, significa que tem algum problema, você vai ter de rolar uma dívida, fazer um empréstimo, diminuir uma despesa, alguma coisa dessa. Agora, se está acima de 1, significa que está sobrando recurso. Você vai poder programar umas férias aí com os filhos, dar um passeio, está sobrando dinheiro. Bom, essa liquidez corrente da Petrobras, que está aqui desde 2010, nunca, em nenhum momento, ela foi inferior a 1,50. Ou seja, em nenhum momento a Petrobras teve... Quando fala 1,50 aqui, significa para cada um que ela tenha a pagar, ela dispunha de 1,50. Tá certo? Então, em nenhum momento desse período aqui, de 2010 para frente, se olhar para trás também é a mesma coisa, você não vai encontrar necessidade de caixa, problema financeiro de curto prazo. Como de cada exercício desse está sempre assim, é porque nunca teve nenhum problema financeiro. E notem, 2010, 2011, 2012, 2013, período em que dizia que, bom, fizeram corrupção, não afetou a liquidez corrente. Foi dado um subsídio que diz que deu um prejuízo enorme para a Petrobras, não sei quantos bilhões, etc. A liquidez corrente está lá, 1,9, 1,8, 1,7. Exatamente nesse período, a liquidez corrente era mais alta ainda de toda. Tá certo? Então, essa empresa, ela nunca teve problema financeiro, nunca teve nenhum desequilíbrio financeiro. Mas, vamos ver um outro indicador, que é a geração operacional de caixa. A Petrobras é uma excepcional geradora de caixa. Nenhuma grande petroleira do mundo aí consegue gerar caixa no nível que a Petrobras gera, considerando a sua receita. Não é? E se vocês olharem,
A geração operacional de caixa, mal comparando, é como se fosse o superávit primário do governo. A geração operacional de caixa é o recurso que sobra em caixa, depois da empresa cobrir todas as suas despesas, seus custos, é o dinheiro que sobra para cobrir o serviço da dívida, fazer investimento, pagar dividendo. É o recurso que sobra para você utilizar da forma que você achar melhor. Tá certo? Vocês vão ver que geração operacional da Petrobras jamais foi inferior a 25 bilhões de dólares no ano. Não é? E uma empresa que tem uma receita em torno de 100 bilhões de dólares, 100 e pouco, quer dizer, essa geração operacional, ela consegue transformar de 100 bilhões da receita, 25 bilhões vai para o caixa. Gera caixa, tá certo? E vocês vão ver novamente que nesse período em que teve todo o problema da corrupção, problema de subsídio, a geração operacional de caixa, vejam bem, 2011 foi a maior geração operacional de caixa da história da Petrobras. Estava em pleno subsídio. Em nenhum momento, hoje não se consegue alcançar a geração de caixa que se alcançava. Em 2011 nunca mais se alcançou. Tá certo? Então, essa empresa, é por causa dessa geração de caixa que ela consegue ter aquela liquidez corrente lá em cima. Porque é essa geração de caixa que mantém aquele equilíbrio financeiro que ela tem. Um outro número é o saldo de caixa. O saldo de caixa da Petrobras, você veja que ele sempre foi muito elevado. Mas num momento em que a empresa estava investindo muito, para vocês terem uma ideia, de 2009 a 2014, a Petrobras investiu em torno de 250 bilhões de dólares. Então, quando você está numa fase de grande investimento, é provável que você tenha uma necessidade maior de caixa, né? Mas a partir de 2015, foi paralisado todo o investimento da Petrobras. Hoje a Petrobras investe menos do que investia em 2005, antes do pré-sal, tá certo? Mas exatamente ali, em 2015, o caixa da Petrobras foi para 25 bilhões de dólares. Vejam bem, a Petrobras encaixa 25 bilhões de dólares. Tá certo? Por que aconteceu isso aqui? Porque aí começou a história. Não, a Petrobras... primeiro é a grande mentira, né? Que eu chamo da mãe de todas as mentiras. A Petrobras estava quebrada, tem de parar de investir. Claro, uma empresa quebrada não pode investir. Não é? Então, Petrobras para de investir e tem de vender ativo. Petrobras tem de vender ativo. Ué, Petrobras vendendo ativo, parando de investir, o caixa dela não desce de jeito nenhum. Não é? Porque ela poderia, se quisesse reduzir dívida, utilizar o caixa, não precisava vender coisa nenhuma. Isso nós vamos ver logo depois. Então, se a gente, verificando isso aqui, o que a gente pode dizer é o seguinte: não precisa ser nenhum especialista em balanço, em economia, para ver, só com esses números que estão aqui, que essa empresa nunca teve nenhum problema financeiro. Ou seja, foi inventada uma grande mentira, que eu chamo a mãe de todas as mentiras, não é? Convenceu todo mundo que ela era verdade, sem mostrar nenhum número, e essa mãe da mentira gerou diversos filhotes de mentira. O primeiro filhote de mentira é esse. A Petrobras não pode mais investir, claro, uma empresa quebrada não pode. Mas a Petrobras tinha de estar investindo. A verdade é essa. Porque a Petrobras é a locomotiva da economia brasileira. Quando a Petrobras estava investindo, a relação dívida-PIB do Brasil era sempre abaixo de 60%. Quando ela estava investindo, nós tínhamos superávites primários, não era déficit. Quando ela parou de investir, começaram a aparecer os déficits. Porque a economia é função de investimento. Se não tem investimento, e essa é uma locomotiva, né? Cortaram a possibilidade dela investir, pararam de investir, causou o problema todo na economia brasileira. Não é? E o que a gente vê, o que eu entendo, é que a direção da empresa, seus diretores, seus administradores, né? Eles têm a responsabilidade de defender o nome da empresa. Eles têm a responsabilidade de defender o nome da empresa, né? Mas o que acontece... Agora, o mês passado, o presidente da Petrobras esteve aqui, na Comissão de Minas e Energia, e o documento que ele apareceu, que ele demonstrou, o título do documento, já dizia isso.
apesar de ter vencido a mais grave crise de sua história, a Petrobras ainda se encontra em situação bastante delicada. Eu queria saber aonde é que está a mais grave crise da história que ele colocou aqui. E que situação difícil que essa empresa está. A Petrobras está no melhor momento da história dela. Então, o presidente da empresa que tinha de defender é ele mesmo que faz, que destrata o nome da empresa. Isso é um absurdo. Como é que a gente pode ter um presidente de empresa, ele conhece os números melhor do que todos nós, ele não tem como vir aqui, eu quero que ele venha aqui e demonstre aonde é que estava a crise. Onde é que a Petrobras teve problema financeiro? Não existe isso. Isso é uma mentira que foi criada. Tá certo? Eu vou adiantar aqui, porque tem assunto que... Eu estou terminando, tá? Eu vou passar rapidinho aqui, que eu quero que vocês... Porque eu tenho comparação aqui com todas as empresas estrangeiras. Vocês vão ver que a situação financeira da Petrobras sempre foi muito mais cômoda do que todas essas empresas aí, né? Mas como não dá tempo, eu quero abordar um assunto aqui, mas que vocês vão poder ver depois. Olha, esse gráfico aqui mostra Petrobras investindo, relação dívida-PIB, lá embaixo, é menos de 60%. Petrobras caiu, investimento, relação dívida-PIB foi para cima. Tá certo? Esse aqui é o resultado primário. Petrobras investindo, dá superávit. Petrobras não investindo, despenca. Mas o que eu quero aqui, plano de negócio da Petrobras. De 2016 para cá foram feitos 3 planos de negócio. Foi um plano de negócio 2017-2021, plano de negócio 2018-2022 e plano de negócio 2019-2023. No plano de negócio 2017-2021, esses dados estão todos lá no site da Petrobras, tá? Nesse plano, ele apresentava, no uso de fontes aqui, uma geração operacional de caixa de 158 bilhões de dólares, já pago dividendo. Ou seja, 158 bilhões mais os dividendos. Tá certo? E como ele tinha lá, você pode ver no quadro anterior, nessa época, ele estava com mais de 20 bilhões em dólares, né? De caixa. Eu questionava, por que esse plano aqui prevê vender 19 bilhões de ativo, se ela tem 20 bilhões em caixa? Ela vai permanecer com os 20 bilhões e vender ativo para quê? Não é? Mas o mais estranho vem quando você olha o plano de 2018 a 2022, você vai olhar a geração operacional de caixa, a geração operacional de caixa caiu para 142 bilhões de dólares. Ou seja, nesse primeiro plano era 158, no segundo caiu para 142, sumiram 16 bilhões de dólares, quando deveria ter aumentado, porque você retirou o ano de 2017 e colocou o ano de 2022 com a produção muito maior, com mais geração de caixa. Não é verdade? Então, na realidade aqui, sumiram com 25 bilhões de dólares de geração de caixa da Petrobras. Eu escrevi um artigo. Sumiram com... E ninguém questionou. Ninguém nunca questionou. Isso aqui é interessante. Ninguém olha nem o que está sendo apresentado. Já questionei jornalistas e tudo, mas não tem coragem de dizer. Mas está o número aqui, é claro. Aí vem o plano de negócio de 2019, 2023. A geração operacional de caixa caiu para 114. Tá certo? E o Cláudio aqui escrevendo um artigo falando que isso é um absurdo. Sumiram com 60 bilhões de dólares, não dizem para onde que foi. O que é isso? Não é? Mas, de repente, para me salvar, apareceu lá o Goldman Sachs, mandou um documento para os seus clientes, dizendo que o plano, esse último plano de negócio da Petrobras, tinha embutido 40 bilhões de dólares para pagamento de dividendo. E aqui eles falam que são caminhões de dinheiro, etc. e tal. Foi um artigo, uma notícia que saiu do Goldman Sachs, informando isso aqui, só que o Goldman Sachs errou a conta. São 40 bilhões, não. São muito mais de 60 bilhões que desapareceu aqui. Então, ele, além de contar mentira, que a empresa, eles ainda escondem o futuro da empresa. Que a empresa dessa tinha de estar se rejubilando a cada navio desse que entra, novo de produção. Por quê?
Esses navios que estão entrando agora de produção, eles são fruto do quê? Primeiro, da descoberta de pré-sal, que eles não têm nada a ver com isso. Segundo, dos investimentos que foram feitos entre 2009 e 2014. Esses equipamentos foram todos contratados lá. E estão começando a entrar agora e que vão fazer a Petrobras, em 2023, está produzindo 4 milhões de barris, em 2026, 5 milhões de barril. É coisa que foi feito e que eles não têm nada a ver com isso e ficam escondendo. Na verdade, se fosse uma empresa decente, o presidente da República tinha de inaugurar cada navio desse de produção, que para lá. Tem de lembrar que em 1980, o Brasil produzia 200 mil barris por dia. Cada navio desse de produção, sozinho, produz 180 mil barris. Isso é lançado como se fosse normal, uma coisa comum, tá certo? Por quê? Porque eles não participaram disso, não é? Então escondem de toda forma. Bom, muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Vocês têm esse documento, tem muita coisa aqui, qualquer coisa está... Meu e-mail está aqui, vocês podem me escrever e eu respondo para todo mundo. Muito obrigado.